Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem, bom domingo a todos. Este é o 8º domingo do tempo comum e nós depois vamos ter uma interrupção para o tempo de Quaresma e de Páscoa. Depois retomaremos a continuidade do tempo comum. Nós estamos sempre escutando neste ano o Evangelho de Marcos. E em função da continuidade do Evangelho de Marcos, nós temos a liturgia que nos propõe um tema semelhante na primeira leitura e continuaremos a leitura da segunda leitura, a Carta de São Paulo. Hoje, na primeira leitura, nós temos um texto do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Então, o texto vai insistir que é através da fala que nós conhecemos o valor de uma pessoa. Enquanto a pessoa não se manifesta, que nela não se dá a conhecer. Então, para isso vai usar algumas imagens. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, ou o fruto revela como foi cultivada a árvore. Então, essa parte do livro do Eclesiástico é uma série de conselhos sobre a relação interpessoal, como conhecer uma pessoa, e que vai insistir nessa dimensão, que a fala revela aquilo que é a pessoa. Enquanto ela não fala, nós não sabemos quem é. Antes, não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Hoje, nós no Evangelho nós vamos ter a continuação do Sermão da Planície. Recordem-se que em Lucas é o Sermão da Planície, não da montanha, que começou com as bem-aventuranças e que continuou no domingo passado nos desdobramentos, que é um sermão para formar os discípulos. Ou seja na versão da montanha de Mateus como da planície de Lucas, é a intenção do mestre de nos dar os valores essenciais do seu reino. Então, o Evangelho de hoje, ele tem 4 perguntas que Jesus faz, que são perguntas retóricas para envolver a Assembleia. Pode um cego guiar outro cego? Todos nós sabemos a resposta. Não cairão os dois num buraco? Depois a pergunta, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu olho? E continua, como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Ou seja, todas essas perguntas são ligadas à visão. E que, fundamentalmente, Jesus vai sintetizar em uma palavra aquilo que ele quer evitar que esteja presente entre os seus discípulos. Ele vai dizer hipócrita. A hipocrisia vem da palavra grega para dizer máscara. Então, o Evangelho de hoje, Jesus rejeita aquela posição da pessoa religiosa que gasta sua energia, que impede-se de crescer na vida de virtude, fingindo ser aquilo que não é, mas extremamente preocupada com a vida alheia. Por exemplo, a pessoa que tem uma trave no olho, é muito mais grave o que ela tem do que o cisco no olho do irmão, mas fica preocupada com o cisco do olho do irmão, não vendo a trave do próprio olho. Caríssimos, a nossa vida, nós já temos tantas complicações, tanta coisa para mudar, que se alguém toma com seriedade a própria vida para fazer um caminho de conversão, vai sobrar pouco ou nenhum tempo para se infiltrar na vida alheia. Temos sim um dever para com o irmão, que é da correção fraterna, mas isso você vai e procura o teu irmão e não se faça juiz do teu irmão. Jesus continua e vai dizer, tira a primeira trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe uma árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons.
É a mesma expressão que nós encontramos na primeira leitura do livro do Eclesiástico. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, os frutos que nós damos na nossa vida de cristã, na nossa vida de santidade, é ligado à árvore que é a raiz da nossa existência, que é o Senhor Jesus. De deixar que esta graça, essa seiva venha da nossa raiz, que é Ele, o fundamento, que devemos a Ele estar ligado para dar vida a todos nós. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do tesouro do seu coração. Hoje, a palavra de Deus está nos chamando a uma conversão. Mas não é aquela conversão que é começar a seguir o Senhor. Jesus está falando para quem é já o seu discípulo, para nós, para que nós sejamos atentos, porque facilmente na nossa vida entra a hipocrisia. Facilmente nós começamos a ser juízes da vida dos outros e nós não nos apercebemos e vamos nos aprofundando nisso, nesse defeito, nesse vício, e nós então começamos do juízo, depois o distanciamento, depois a fofoca, depois assim de pensar que nós somos os senhores da vida alheia. Caríssimos, olhemos a própria vida e façamos um caminho de conversão. Hoje, o Salmo responsorial, nós rezamos assim: como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor, cantar a bondade do Senhor. O justo crescerá como a palmeira, mesmo no tempo da velhice darão frutos. É justo mesmo, e dirão, é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. O Salmo parte da constatação da bondade de Deus para depois falar da santidade do homem, para dizer que é vinculado ao seu Senhor uma vida que transforma-se em santidade, uma vida que recebe do Senhor a graça e com essa graça vai vencendo a hipocrisia. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo chega com um cântico à conclusão do discurso que ele está fazendo já há algumas semanas sobre a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. E é interessante a expressão que ele usa hoje: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ele usa uma imagem de uma besta feroz que devora uma outra criatura. Então, a morte foi devorada pela vitória do ressuscitado. Não existe mais a morte. A morte não nos pode causar temor, porque ela não é o fim, mas uma passagem para uma nova vida. Pensem quanto nós seríamos livres, quanto viveríamos em paz se nós conseguíssemos de fato acreditar nisso. A morte não tem uma força sobre nós. Grande parte da nossa vida nós gastamos para fugir da morte, para nos questionar sobre ela, para nos aborrecermos com o próprio Deus por causa da morte. Mas Ele nos criou para a vida. E quando o pecado entrou na nossa história, Ele nos deu um prêmio, uma vida imortal, a ressurreição. Então a morte foi engolida pela vida do ressuscitado. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. Então, o fato de nós crermos na ressurreição deve fazer com que nós tenhamos vigor na nossa vida, uma vida que deve transbordar de santidade já aqui, para que nós possamos vencer as dificuldades desta vida e estarmos com o Senhor. Como os astros do mundo, vós resplandeceis. Assim nós rezamos na aclamação ao Evangelho. Então, que a união com o Senhor faz com que uma pessoa se torne sal da terra, a luz do mundo. Então, esta vida resplandece. O que o Senhor Jesus hoje quer nos dizer com a liturgia da palavra, sobretudo com o Evangelho, é que não basta ter uma vida religiosa que seja exterior, que seja, como Jesus mesmo vai dizer aos fariseus, como sepulcros. Por fora cobertos de cal, belos, floridos, mas por dentro cheio de podridão. A conversão busca olhar para dentro de nós e ver aquilo que não está bem, para abandonarmos a hipocrisia, cuidando da nossa própria vida, do nosso próprio caminho de conversão.
Hoje, na leitura, na oração da coleta, nós assim rezamos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram em paz, na paz que desejais, e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.